Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar um vídeo do quadro Minhas Histórias, que é um quadro que eu gosto muito daqui do canal. Todo mundo sabe que é um quadro que eu adoro, é meu favorito, que é onde eu pego uma coleção ou um volume único que eu tenho e faço uma contextualização dele, começo a conversar aqui com spoiler e tal, para falar o que ele representa para o personagem, né? Então, hoje eu vou gravar o que eu mais estava querendo, que é o Demolidor, a Queda de Murdoch, que para muitos, e com razão, deixa eu me ajeitar aqui, é o melhor quadrinho do personagem, facilmente, e é um dos maiores clássicos dos quadrinhos no geral, seja Marvel ou DC, é um dos maiores, não tem jeito. Então, vamos falar dele aqui. Esse encadernado ele compila as edições de Daredevil 227 a 233, com 192 páginas, roteiros do Frank Miller e arte de David Mazzucchelli. Essa dupla foi a mesma que produziu Batman Ano 1, que até hoje é por muitos e pela grande maioria considerada assim a origem definitiva do Batman e um dos maiores clássicos dos quadrinhos também. É incrível como o Frank Miller nos anos 80 ele era um cara assim acima da média, tanto é que até hoje muita gente compara o Frank Miller dos anos 80 até os 90 junto do Alan Moore, né? Porque foram dois caras que revolucionaram a indústria. Falando de Demolidor, a Queda de Murdoch. Cadu, eu preciso ter lido alguma coisa antes para entender a história? Para entender a história, você não precisa ter lido nada. Você pode começar a ler até mesmo Demolidor a partir daqui, não tem problema. Porém, para você ter um aproveitamento maior de tudo, Manu, deixa esse pano ali na pia, por favor. Tá. Para você ter um aproveitamento maior disso tudo, dessa história toda, eu recomendo que você comece a ler a run do Frank Miller à frente do título Demolidor, que é lá... Manu, onde é? Licença, gente. Desculpa, gente, por esses cortes bruscos, é que eu tive que limpar um negócio. Para você ter um aproveitamento melhor, tu lê a run do Frank Miller, que é onde basicamente ele começa a reformatar o personagem. Ele reformata o Rei do Crime, que antes era um vilãozinho do Homem-Aranha, um vilão qualquer do Homem-Aranha, e torna o Rei do Crime basicamente o Rei do Crime mesmo. Ele não é só aquele cara assim espalhafatoso, não. Ele é um cara forte, inteligente, manipulador. É verdadeiramente um criminoso mestre. E tu tem também a Elektra. Por que eu vou falar de Elektra nesse vídeo? A Elektra que está aqui na capa do segundo volume do Frank Miller. Por que eu vou falar? É o seguinte, a partir da run do Frank Miller, fica estabelecido que a vida do Matt Murdock é violenta. E o personagem sofre de muitos problemas, sejam eles psicológicos, profissionais, é um personagem que sofre. E a partir dessa run, a partir até desse volume aqui, a gente vê isso. Ele perde a Elektra morre, ele não sabe ainda que ela voltou. E o relacionamento dele com a Heather Glenn, que é a namorada, que era a namorada atual do Matt naquela época, ele começa a ficar balançado. Ele já não era um relacionamento muito saudável, pelo fato de que o Matt, querendo ou não, ele tem uma culpa na morte do pai da Heather, ela sabe disso e tal, mas ela passa por cima. Só que após a morte da Elektra, o Matt ele fica desequilibrado psicologicamente e sentimentalmente. O personagem ele destrói a vida da Heather. E ao mesmo tempo também que a Nelson e Murdoch, a partir da run do Dennis O'Neil, ela é encerrada. Tu tem que também ler a run do Dennis O'Neil, se você quiser ter um escopo geral. Agora, se você quiser só ler a obra, dá para tu ler numa boa. Mas se tu quiser ter um contexto todo, a Nelson e Murdoch, que é a firma de advocacia do Matt com um amigo dele, o Fog Nelson, ela faliu, acabou, não tem como manter as atividades. O Matt está desempregado e a Heather, ela se mata por culpa do Matt, ela comete suicídio por culpa do Matt. Ou seja,
antes mesmo da queda de Murdoch, a gente já pega o personagem quebrado. Ele tá quebrado antes do Rei do Crime fazer isso. Ele já tá encaminhado ali. É como você pega uma comida, tu põe ela já na bandeja, ela já tá encaminhada para queimar. E aí a gente volta assim pra Karen Page. A Karen Page, para quem muita gente não sabe, é o maior amor da vida do Matt. A Cadu, mas ela é a Karen, não tem jeito. Apesar de até hoje ela estar falecida e tal, a personagem é que representa o amor da vida dele. Ele amou a Electra, ele amou as outras namoradas, mas a Karen era tudo para ele. E o Frank Miller, ele não trabalhou a Karen Page na fase dele. A Karen Page não faz nenhuma aparição. Então ele acaba trazendo a Karen de volta nesse volume. E a gente acaba descobrindo que a personagem já, nesse longo período que ela não estava mais presente nas histórias do personagem, ela teve uma vida muito difícil. Ela acabou se tornando atriz pornô e caiu no mundo das drogas. Então acaba que ela foi pro fundo do poço mesmo. Enquanto o Matt estava caminhando para o fundo do poço, a Karen já estava caminhando para ele também. Então a gente tem o retorno dela aqui de uma forma um tanto peculiar. Ela está sem dinheiro, está falida, e para ganhar uma dose de droga, ela vai lá e vende a identidade do Matt. E no boca a boca, o Rei do Crime descobre a identidade do Demolidor, que naquele momento era o personagem que mais causava dor de cabeça para as suas negociações, transações e por aí vai. Então ele testa essa informação, ele não revela para todo mundo. Aí é que está a diferença do Rei do Crime para muitos vilões. O rei, ele é muito ardiloso, enquanto alguns outros, como por exemplo o Duende Verde, ele pode ser ardiloso? Ele é. O Norman Osborn, ele é. Mas quando o Norman descobre a identidade do Peter, o Norman já age sem pensar duas vezes. O rei, ele vai testando. Aí ele pensa, cara, ele ferrou tanto a minha vida que eu vou punir ele. E aí é que tá a graça dessa história. Aqui, o rei, ele pega, bloqueia as contas do Matt, ele consegue acabar com a vida dele aos poucos. Ele tira a licença de advocacia do Matt, ele não pode mais advogar. Ele bloqueia os bens do Matt, ou seja, se ele tem algum dinheiro guardado na poupança, ele não pode pegar aquele dinheiro. Então acaba que o Matt fica com as contas atrasadas, cortam a luz da casa dele, ou seja, ele vai se ferrando. E como uma pá de cal, tem uma coisa que o rei não planejou. O Matt, nessa época, ele estava namorando uma garota, a Gloriana. Só que o Matt, ele não estava sendo um namorado exemplar. Ele dava vários perdidos nela. Ele agia de uma forma meio fria com a personagem. E ela procura o Matt e não acha. Ela acha o Fogg. E acaba que eles têm um envolvimento, é involuntário. Ela não tem mais aquele amor pelo Matt. Ela acaba criando laços com o Fogg. E o Matt vê isso como uma traição. Ele pensa, cara, meu melhor amigo está me traindo. Ele bloqueia o Fogg da vida dele também. Ou seja, uma das poucas pessoas que poderia salvar a vida dele, ele afasta de vez. Aí o rei dá aquela pá de cal bem bolada. Ele destrói a casa do Matt, ele explode. Aí o personagem cai na insanidade. Ele acaba indo morar num quartinho de hotel cheio de rato, todo quebrado. Aí ele pensa, quer saber, eu vou resolver esse problema, eu vou matar o rei. Ele insano, violento, sem pensar duas vezes, ele chega lá no prédio do Fisk e o Fisk espanca ele violentamente e ele vira um mendigo. Ele pega pneumonia, é esfaqueado. Aí a gente vai para outra parte da história que muita gente não comenta também, que é o envolvimento do Ben Urich nessa história. Ben Urich é um personagem muito relevante nos quadrinhos do Demolidor. Ele é um repórter que descobre a identidade do Matt um pouco antes da fase do Frank Miller, na fase do Roger Mackenzie. O Frank Miller já estava desenhando.
E ele se torna um grande amigo do Matt. O Matt ajuda ele em algumas reportagens, tipo assim, dando uma cobertura ali para cobrir as matérias e tal. E o Ben Urich, ele quer ajudar. Ele tá pensando, cara, por que o Matt, ele tá passando por isso? Ele começa a investigar, só que aí ele é ameaçado. Tem um policial, o Nick Manolis, que tem uma pequena importância nessa história, que ele é um policial honesto, só que o rei falou, você me ajuda a ferrar o Matt Murdock, que aí eu pago a cirurgia super cara de coração do seu filho. Então acaba que o Nick, ele é coagido a ajudar. E o Ben vai investigando. O filho do Nick acaba morrendo, e isso dá uma abertura ali pro Nick confessar pro Ben. Só que aí, vários percalços, Ben é ameaçado, o Nick acaba morrendo e o Ben não publica a matéria. Só que depois ele toma coragem e vai atrás. São vários acontecimentos aqui na história que eu teria que ter um vídeo de quase 1 hora para poder explicar para vocês, contar tudo em detalhes. Mas todos os personagens são importantes. Todos, sem exceção, todos eles têm uma importância enorme. Aí quando você pega pro Matt se reerguer, que é a melhor parte do quadrinho, ele acaba sendo resgatado por umas freiras e ele descobre que uma das freiras é a mãe dele. É aqui que surge a irmã Maggie, que é a mãe do Matt, que acabou deixando ele com o pai dele por causa da depressão pós-parto. Que depois eu acho que, se eu não me engano, quem explica a depressão pós-parto é o Mark Waid, né? Bem recente até na run do Mark Waid. Aí o Matt ele vai pro convento, ele recupera suas forças, começa a treinar, ele recupera sua energia. E a Karen, né? Onde é que tá a Karen nessa história toda, cara? A Karen, ela se arrepende do que ela fez, ela quer voltar pro Matt. Só que no caminho, ela precisou da ajuda de um cara que é um super abusivo. É fã dela, dos filmes dela lá, embaraçosos. Embaraçosos não, é uma profissão como qualquer outra, né? É fã dos filmes pornô dela e tal. E assim, ela acaba entrando num relacionamento abusivo para poder ir atrás do cara que ela ferrou a vida, do amor da vida dela também. Ela reencontra o Fog e consegue fugir das mãos desse cara. Só que esse cara também vai atrás dela de novo. Só que o Matt consegue interceptar. Vai rolar uma confusão. E aí é que a série da Netflix teve um acerto bacana, que foi o Fisk, ele usa um cara vestido de Demolidor que é louco para tentar incriminar o Matt, mas dura pouco tempo nesse quadrinho aqui. Aí o Matt consegue derrotar e salva a Karen. E uma coisa bacana é que o quadrinho usa do artigo do perdão, porque o Matt, ele é um cara católico, e um dos mandamentos de Jesus Cristo é perdoar o próximo, amar o próximo como você ama a si mesmo, e por aí vai. O Matt, quando ele vai salvar a Karen, é uma coisa muito bonita. É uma prova de amor aqui. Porque eles dois estão se erguendo juntos. Enquanto o Matt está lutando ali pela vida dele que foi destruída pelo Wilson Fisk, a Karen está lutando pela vida dela que foi destruída pelo vício, pelos excessos. E o Matt perdoa ela pelo lado que ela fez de ter entregado ele. É uma coisa bonita, é uma grande prova de amor. Hoje em dia muita gente vai falar, eu não perdoaria, que não sei o que, é muito trouxa. Mas aí é que tá, é a essência do personagem, é o perdão, é não matar. Ele não vai matar mais o Wilson. E o Wilson, com medo, né, porque ele viu que a tática dele de destruir o Matt, acabar com a vida dele, não deu certo, ele chama um super soldado, o Bazooka. Bazooka, que foi adaptado lá na série da Jessica Jones de uma forma leviana, mas bacana. O Bazooka, ele é totalmente pirado, ele é louco, mas aí a loucura dele é programada. Ele vai para essas rebeliões, para esses conflitos, totalmente anticomuna e tal. Aí o Wilson usa de seus contatos, ele abusa, e envia o Bazooka para destruir a Cozeira do Inferno. Cara, a batalha do Matt contra o Bazooka é uma coisa sensacional, porque é a primeira vez que ele volta realmente a usar o traje de Demolidor. É a primeira vez que todo mundo vê ele saindo novamente. E aqui, essa imagem, essa metade dessa imagem,
É uma coisa épica, ele saindo das chamas, com raiva, com firmeza ali para proteger seu território solar. É uma coisa bonita. Os momentos aqui, eles são épicos, seja os tristes ou os alegres. Aí você tem o envolvimentozinho do Capitão América no final. É uma coisa legal. Eu acho que pode ter tido uma forçada de barra do editorial, mas ao mesmo tempo é importante, porque enquanto o Matt ele é visto ali como um vigilante, o Capitão ele é um cara de esperança. Ele não tem um grande, o Capitão ele não tem um envolvimento no plot ali da identidade secreta do Matt, mas no envolvimento do Bazooka ele tem, porque aí ele vê as maquinações do governo de criar um super soldado totalmente controlável e suscetível às suas ordens. Aí o Matt quer usar o Bazooka para detonar o Wilson, e ele consegue. Só que o Wilson não vai preso. Na verdade, ele queria sair de uma vida de crime, né, para ir para uma vida de grande empresário, mas não consegue. E a gente tem um final aqui que eu até concordo, que eu vi um vídeo do Charles do Baby HQs, que eu concordo muito que poderia ser um final definitivo para os quadrinhos do Demolidor, que é o Matt e a Karen em ótimo estado, andando pela cozinha do inferno em reconstrução, e representaria que é a união daqueles dois. É uma coisa bonita. Só que eu digo o seguinte, esse quadrinho, o Frank Miller poderia desenhar ele não seria tão bom se não fosse também pela arte do David Mazzucchelli. A gente tem o começo da história aqui, que é muito bacana. O primeiro capítulo é Apocalipse. A primeira cena em que o Matt aparece é essa aqui. A primeira cena. Ele numa cama muito bem feita, com um lençol caro, que oferece luxo a ele. Ele num palácio dele. Depois, a última cena da primeira edição é assim, é aterradora. Tu sente pelo personagem, ó. Ele chorando ali com a casa dele perdida, segurando seu manto. Aqui o começo é o Apocalipse, que muita gente pensa que é fim do mundo, mas eu descobri que seria a revelação. Aí a segunda tem um significado potente, que é purgatório. Purgatório que seria tipo assim, ou inferno ou pior que o inferno. E olha o Matt já, encolhido, sujo e sem nenhum luxo. Insano, o personagem fica insano, fica violento, assim, é triste isso. E essa edição termina pior ainda. A minissérie ela começa ruim e ela vai começando a ficar ruim também. Olha só, são finais assim surpreendentes. Aqui ó, personagem deitado, agora na vala. Você tem muitas referências cristãs aqui que são bem legais. O Frank Miller vai fundamentando o cristianismo aqui na série. Essa imagem é encantadora. Remete muito a Jesus e a Virgem Maria. Virgem Maria segurando seu filho ferido. Essa minissérie é épica, não tem jeito. Os quadros que o David Mazzucchelli vão fazendo são belíssimos. Jesus na cruz. São só referências belas. E é por isso que eu digo que o Frank Miller não tem jeito. Apesar da fase do Bendis ser a minha predileta, o Frank Miller ele é o maior escritor do personagem. Depois que tu lê A Queda de Mordor, que tu tem a completa certeza disso. Aqui ó, o semblante do personagem já mudando após ser salvo pela sua mãe. Aí a gente vai para momentos de pancadaria pura, momentos épicos aqui. Ó, a Karen, o Max segurando a Karen nos braços, segurando ela do precipício.
quando ele volta, cara, é uma coisa linda. O Frank Miller também, ele desenvolve muito bem, como eu já falei, o Ben Urich, né? Que na minha opinião é um dos meus coadjuvantes favoritos do personagem. Aqui, ó. Vai dizer que essa imagem aqui, né? Se um dia eu achar isso aqui em quadro, eu emolduro e ponho perto da minha estante, cara. É uma coisa linda. O combate dele contra o Bazooka, acho do David Mazzucchelli também, para fazer um combate é uma coisa linda. Pelo amor de Deus. Chega a ser covardia esse personagem, esse desenhista, ter feito dois dos maiores clássicos dos quadrinhos, que é Batman 1 e isso aqui. Ainda tem uma run pequena no Demolidor. Aqui, ó, o Demolidor querendo salvar o Bazooka. Participação do Capitão América bacana aqui. Enfim. Se eu recomendo vocês lerem de qualquer jeito. Se você não conhece o personagem, leia. Se você conhece, vá atrás. Se você não tem a run do Frank, se você tem a run do Frank Miller, o que você está esperando para correr atrás disso aqui, cara? Isso aqui vale muito a pena de ter na coleção. Se você é o cara, eu só quero comprar, olha, falei igual uma criança. Se você é um cara que quer comprar todos os clássicos dos quadrinhos, corre atrás disso. Isso daqui tem que estar na tua estante, não tem jeito. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Recomendem aí outras leituras, né? Até mesmo Demolidor, vocês podem recomendar à vontade. Se vocês acham que eu fiz um vídeo chato, comentem. Se acham que meu vídeo ficou bom, comentem também. Deem sua opinião, seu veredito sobre tudo. Sobre a revista, sobre o canal, sobre tudo que vocês quiserem aqui. É uma coisa que eu gosto que faça. Eu gosto de comentários, gosto que a galera exponha a opinião também. Valeu, obrigado e tchau, tchau.